Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul e um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista contrária à reforma, entre os problemas do déficit da Previdência estão gestão, fiscalização e cobrança dos grandes devedores. Numa entrevista à jornalista Renata de Paula, da TV Senado, Paulo Paim destacou que a reforma da Previdência é prejudicial para a população. Vamos acompanhar. Senador, a oposição organizou uma frente parlamentar, já teve a assinatura de 171 deputados e 27 senadores, contrários à atual proposta de reforma da Previdência. O senhor é um dos coordenadores dessa frente parlamentar. O senhor acredita que é necessária uma reforma da Previdência, mas não essa, ou que não é necessário haver reforma da Previdência? Veja bem, eu deixo muito claro, eu não sou daqueles do sim e do não. Eu tanto questionei a reforma do presidente Temer, instalei uma CPI da Previdência, fui o presidente e provamos que aquela reforma não era necessária. Essa do governo atual é muito mais dura, muito mais cruel que aquela. E a CPI mostrou que não é que a gente não queira a reforma, né? O problema é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de apropriação indébita, é de não cobrarem os grandes devedores, é de fazer refis no plenário das duas casas, principalmente no Senado, dando perdão praticamente, porque o cara paga 2 meses, não paga mais, dali 2 anos ele faz outro refis, 2 meses, não paga mais. A dívida acumulada para ser executada, eles falam em 450 bi da Previdência. Sim, lá quando a CPI da Previdência terminou o trabalho, que foi ainda em novembro do ano passado. Hoje já está mais de 500 bilhões de dívida acumulada que tem que ser executada. Claro que eu quero mudanças, porque seria incoerente com a própria CPI. E mesmo a execução dessa dívida, ela não resolveria o crescimento contínuo do déficit da Previdência. Claro, se você trabalhar com essa lógica, primeiro executa os devedores. Digamos nem que não arrecade tudo, arrecade só a metade. Chega, 250 bilhões chega, se dali para frente eles não permitirem mais que eles continuem devendo. Ou seja, combatam a sonegação, combatam a malandragem, combatam os 30 bi que certo setor da sociedade desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Então é uma falsa argumentação quando eles dizem que só repor, nem que fosse a metade, resolveria. Bota a caixa em dia. Dali para frente, é só ser firme no combate a essa falcatrua. Se todos começarem a pagar em dia, o que manda o princípio da Constituição, e eu fui constituinte, lá não é só empregado e empregador, não, que paga a Previdência. Lá está a tributação sobre lucro, faturamento, principais agrotécnicos, apropriação indébita, empregado e empregador, e toda vez que você vende ou compra alguma coisa, tem que também pagar a Previdência. É ou não é? Eu comprei, vendi e paguei. Então tem uma cesta de 9 componentes. Quando eles dizem que há déficit, eles só usam 2, a contribuição de empregado e empregador. Mas, senador, o senhor acredita que é possível não fazer uma reforma na Previdência, que isso é sustentável do ponto de vista fiscal para as contas do país? 32 anos que eu estou aqui. Tem 32 anos que o senhor é contra todas as reformas da Previdência, desde o Fernando Henrique, Lula... Todas vieram, eu sempre dizia a mesma coisa. Não é preciso fazer essa reforma que vocês estão propondo. E nenhum fez. Todos negociaram e, no fim, até votei favorável, mas nos moldes que eu entendi que era possível. Esta é a mesma coisa. Se nós mudarmos a gestão da Previdência, vamos trabalhar com esse princípio da fórmula 85-95, que já é 86-96, que daqui 2 anos já é 87-97. Isso resolve a questão. O que acontece? Vamos ser francos, né? Aqui entre nós. Quem está por trás dessa malandragem é o sistema financeiro. Eles estão de olho, porque eles querem, com o regime de capitalização, privatizar a Previdência. E são trilhões de reais. Os bancos que mais ganham nesse país. Vamos pegar o exemplo do Chile. 5 grandes grupos financeiros que mandam no PIB de lá. E sabe quanto um chileno hoje ganha de benefício? E ganhava, semelhante ao brasileiro, 500 reais. Sabe quanta gente tem lá ganhando, que nós fomos lá e vimos, ganhando 6 reais por mês. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente quer, uma reforma no sistema de capitalização, a reforma feita ainda nos anos 80, no Chile, no Bolívia, na Argentina, todos votaram atrás. De 30 países que adotaram o sistema de capitalização, 18 já voltaram atrás. E voltaram para o nosso sistema. E o Brasil quer copiar aquilo que deu errado, os outros países, é inadmissível isso.
não dá para aceitar. Por isso que eu eu hoje li na tribuna do Senado essa nota oficial. Vou ler aqui, 11 partidos, não são partidos de oposição, não. São partidos mais identificados com o dito partidos do chamado Centrão, né? PSDB, DEM-PP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, MDB, Podemos, Cidadania, e assinado por todos. O que eles dizem? Nós somos contra, estou resumindo, né? Nós somos contra o que está nessa reforma da Previdência. Os líderes partidários subscrevem essa nota. Vem a público informar que, após consulta, as bancadas tiraram como base princípios básicos de proteção aos mais pobres e não admitindo que sejam prejudicados os mais vulneráveis. Decide retirar do texto o seguinte: para tantos, vamos suprimir da proposta original do governo as regras que já atingem os trabalhadores rurais, os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência, e também aqueles com idade superior a 65 anos, que são os idosos, né? São o setor vulnerável que vive no estado de miserabilidade. Algo mais importante é essa última. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica a todos que são impactados com essa tão importante e necessária reforma, que não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Ou seja, o regime de repartição, eu fui consciente, o regime de repartição, que é o sistema que está aqui hoje, ele está na Constituição. E esses 11 partidos e mais toda a oposição não aceitam que retirem da Constituição e joguem para uma lei complementar, que daí o colo é bem menor, é dar um cheque em branco. Facilitaria tanto a mudança da idade. Todo né? sentido. São várias mudanças desconstitucionalizadas. Mas principalmente, o que eu insisto, a capitalização. A capitalização, se tirarem da Constituição. E é bom dizer que o ministro Fux já disse que sistema de repartição é cláusula pétrea, não pode retirar da Constituição. Esses partidos e toda a oposição têm o mesmo entendimento. Se todos aqui estão falando a verdade, e essa assinatura aqui deles é verdadeira, essa reforma como está, não passa. Continuaria o regime de repartição, podemos fazer um ajuste, claro que podemos. Idade mínima para o regime geral. Eu já falei com muita gente, isso dá para ser visto, né? De forma tal, se tiver um privilégio, contem conosco. Nós vamos tirar todos os privilégios que ainda existirem. Mas estão fazendo uma injustiça com o servidor público, vou te dizer, viu? Eles dizem que o servidor público se aposenta com o teto. Não é verdade. Desde 2013, ele se aposenta com o regime geral. Só a partir da regulamentação, quem entrou a partir de 2013, ou seja, há 5 anos atrás, só pode se aposentar com o regime geral. A partir daí, que é o teto de 5.900, cada um se aposente como quiser. Tem que ser para o judiciário também, tem que ser para todo, o legislativo tem que ser isso também. Esse é o princípio básico. Até o teto de 5.900, igual para todos. Daí para frente, cada um faz o que quiser, até capitalização, se assim entender que faça. Mas acima disso, o que é capitalização? É uma poupança. Ou acima do teto de 5.900, cada um deposite como bem entender e arrecade ou perda pelo investimento do risco que ele pode fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Paulo Paim sobre a reforma da Previdência. E são mais de 50 itens, por isso que claro. É difícil falar. E a gente vai ter outras conversas. Voltarei. Muito obrigado à jornalista Renata de Paula, da TV Senado, por essa entrevista com o senador Paulo Paim, entrevista que foi veiculada na TV Senado e a gente reapresenta aqui no Conexão.